Tá gravando. Estamos gravando, Estamos ao vivo, mentira. né? Quase. Ao vivo. A gente tá ao vivo para as pessoas que estão assistindo agora. Sabe que o passado é metafísico? Já começou bem, cara. Não, mas é só uma curiosidade. Eu escutei isso de um cara chamado Socabra. Socas. Ele... Um cara chamado Socas. Ah, sim. Então, ó, vai funcionar da seguinte forma. Eu tô com os tópicos aqui meio que prontos, então a gente vai soltar esses tópicos, mas se no meio deles vocês tiverem interesse de acrescentar alguma informação, vocês estão livres para tal, ok? Mas espera que eu vou fechar a porta do meu quarto, senão vai bater muito forte e muito alto. Ok, we are back. Ah, deve ser a televisão, mano. Peraí, pedi. Caralho. Parou. E agora? Parou. Parou. Então vamos começar a falar sobre pessimismo. About pessimism. Vamos começar a falar sobre pessimismo. O primeiro tópico que eu trouxe. Alguém quer explicar o que é pessimismo primeiro? Eu acho que a gente podia começar dando um oi, apresentando quem é. Verdade, esqueci dessa parte. Começa você, velho. Você é o manda-chuva. Manda-chuva não, nós somos os manda-chuvas. É o seguinte, meu nome é Caio e a gente vai discutir um pouco sobre pessimismo. Eu e mais dois colegas, se apresentem aí. Bom, eu sou Ítalo. A minha foto é o John Bonham porque eu sou fã de Led Zeppelin. Não sou pessimista. E... sei lá. Eu gosto de lasanha. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, independente da ocasião que você está nos assistindo. Mas meu nome é Sirob. É um pouco complicado, mas esse é o meu nome mesmo. E eu não me considero um cara pessimista. Eu me considero um cara preparado para evitar decepções. Mas existem graus de pessimismo que a gente vai debater agora. Então, Eu jurava que teu nome era Syrup, jurava por Deus. Eu não sabia que era Sirup. meu nome não tem significado e não vai entrar em debate agora porque é uma história muito louca. Então let's talk about pessimismo, né? Eu puxei o primeiro tópico, não sei se vocês concordam, mas o primeiro tópico que eu puxei foi sobre a inteligência carregar o peso do pessimismo. Não é exatamente uma frase minha, é mais um pensamento de Pondé, mas que Schopenhauer cita em uma frase, que eu vou ler para vocês agora, que eu separei algumas microfrases aqui. E aí vem aqui a frase: quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parece a existência. Então, como o pessimismo, assim, em tese, pra mim, é você questionar a sua existência. Então, se você não questiona a sua existência, você não pode ser pessimista. Porém, existem ressalvas de pessoas que podem não discutir sobre a existência e ao mesmo tempo serem pessimistas, mas a ressalva maior é para quando a pessoa quer se questionar sobre existir ou não. Cara, eu acho que dá pra trazer uma vertente, uma vertente não, né? Trazer uma transição disso pra uma noção de que a ignorância é uma virtude nesse sentido. Porque, pelo menos observando de maneira comum, assim, no senso comum, a visão geral das pessoas é de que, cara, tu tem uma tristeza, um nível de tristeza maior quando tu é pessimista, porque você acaba perdendo o encanto das coisas na vida, né? Pelo menos é isso que eu sinto que está associado ao termo, né? Então, pode ser considerado uma virtude não se deixar cair, né, nessa armadilha que seria o pessimismo. Não que eu concorde com isso, mas acho que é uma discussão interessante. Porque, bem,
Aí seria uma virtude ser ignorante, porque você não ficaria triste com o fato que é entender o quão insignificante você é em relação a todo o resto. E o interessante. Pode falar. Eu compreendo isso que ele tá falando, porque eu mesmo me considero assim, sabe? Porque não é a frase de nenhum pensador famoso, mas é do meu avô, que ele também era um cara, vamos dizer, filósofo, entre aspas, que ele fazia faculdade, mas ele me dizia que a gente nunca deveria criar expectativa das coisas, porque toda expectativa precede uma decepção, e decepções precedem ilusões, tá ligado? Então, a gente nunca deveria confiar 100%, nunca deveria, criar um otimismo de tudo. Porque, por exemplo, a finalidade da vida. Não tem como tu criar um otimismo de que vai ficar tudo bem, porque simplesmente a gente vai morrer um dia. Então, aonde que existe uma parte boa disso? Racionalmente falando, sem envolver religião, ou objetivos da própria existência, etc. Sim, sim. Acho que a pessoa se privar dela ter uma decepção é se privar de criar expectativa, né? Porque se você cria uma expectativa, você é tendencioso a sofrer uma decepção. E quanto maior a sua expectativa, maior pode ser a queda. Então, quanto mais alto você estiver, maior a queda. Então, quanto mais expectativa você criar, maior será a decepção. Então, a única coisa que pode evitar que você se decepcione é você evitar de criar algum otimismo ou expectativa por cima das coisas. Serve para pessoas, para atos e tudo mais, enfim. Tem uma frase muito boa do Mark Twain, mas que não é dele, ele adaptou. Tem vários pensadores anteriores que foram dando pequenos detalhes, né? Mas quem popularizou essa frase foi ele, sim, Mark Twain, que é, traduzindo normal assim, todo dia de manhã, como um sapo vivo. Porque aí você tem certeza que essa é a coisa mais grotesca que vai acontecer com você no dia. É você se preparar, né, para não se decepcionar. Eu gosto dessa frase. Entendi. Mas a situação é, como eu disse, eu acredito que exista, ou ainda exista, graus de pessimismo. Existem pessoas pessimistas por completo, que são aquelas pessoas que sofreram decepções e, por assim, decidiram desconfiar de tudo. Existem pessoas que são racionalmente pessimistas, vamos dizer, preparadas, tentam evitar o melhor lado para não se decepcionar, obviamente, mas é parcial. Ou pessoas pessimistas, mas que são elevadas a um lado emocional da vida. Por exemplo, ao lado espiritual, ao lado emocional, em relação ao amor, saca? Mais ou menos isso. Então, vocês acham que talvez existam, ou todas as pessoas são pessimistas porque só querem evitar decepções? Ou o pessimismo é o sinônimo de decepção? Assim, pra mim, na verdade, o pessimismo ele vai ter apliques na vida real de forma diferente. Você pode ter pessimismo e não levar isso como estilo de vida. Você pode compreender que expectativas levam a decepções, mas você pode criar expectativa pro que te convém, saca? Se você acha que aquilo ali pode dar certo e tem probabilidade de dar certo, mesmo com seu pessimismo ali de modo de pensar, você acaba ainda criando sua expectativa, mas que há o pensamento de pessimismo, vai haver o pessimismo. Mas eu concordo com você que existem diferentes níveis de pessimismo, com certeza. Pessoas que são mais pessimistas e menos pessimistas. Existe uma corrente filosófica, né, em cima disso. Eu sinto que Exatamente. tem uma divisão bem clara entre aquilo que é a definição pura da palavra, né, na utilização do dia a dia, que é sempre prever o pior para não se decepcionar, e tem uma vertente filosófica, né, que é um pouco mais... tem mais nuances, né, mas que no final pode ser definida dessa forma também, né, você não esperar muito das coisas, porque aí você não se decepciona com elas. Só que... Não, fala, eu gero Bordeaux. Não, só que eu acho interessante
observar que tem uma carga, né, na palavra que é interessante, porque pessimismo vem para ser contrário de otimismo, né? Do ótimo. O péssimo, né, é a antítese do ótimo, são antagônicos, são antônimos. Então, o péssimo, cara, ele vem de péssimos do latim, né? Por si só tem os significados, né? Os significados de algo muito mal, né? O mais de baixo, inferior a todos. Péssimos vem de pé. Eu acho que é um link interessante você analisar que, então, fundamentalmente, ser pessimista é ter o pé no chão. Que daí vem o meu novo debate, que seria a discriminação, vamos assim dizer, que as pessoas confundem as pessoas realistas com as pessoas pessimistas. Porque ser realista é uma pessoa, vamos dizer, não vou dizer com o pé no chão, mas dependendo de certas ocasiões, pode ser ou uma pessoa pessimista vista por outras pessoas otimistas e vice-versa, entendeu? Então, além de ter esse debate, ainda existe uma certa discriminação nesse meio. Concordo 100%. Inclusive, eu vi muitos memes na internet, muito meme não, na verdade seria mais para coisas sérias, sobre generalizar o pessimismo como uma coisa que só vai querer te botar para baixo e impedir você de alcançar seus objetivos, sendo que tá totalmente fora de contexto disso. E assim, a gente convenhamos que o pessimismo e o realismo, ambos os dois, eles te preparam para a dor de uma forma que nenhum outro tipo de sentimento ou pensamento vai te preparar. Porque o otimismo é um que não prepara exatamente você para lidar com problemas da vida real. Mas não tô dizendo que ser otimista é ruim, porém você fica muito, como é que eu posso dizer, acostumado a acreditar na benevolência do mundo, sendo que o mundo não é benevolente, saca? Eu meio que discordo e concordo. Eu discordo na parte que tu diz que, tipo, elas tipo, não, como é que tu falou? Não sei se aceitam ou preparam. Foi o que tu falou, Caio, em relação ao pessimismo. Não, é que elas estão mais acostumadas a lidarem com a dor, saca? Não exatamente que elas estão preparadas para a dor, mas elas sabem lidar com a dor. Até porque a dor, ela é uma resposta direta à decepção. Entendeu? É uma das... Eu acredito que, tipo, o pessimismo em si, ele já prepara para decepção. E o realismo, ele aceita a decepção, saca? É quando existe algo que tá, vamos assim dizer, algo, vamos assim usar a suposição de positivo e negativo, já que são sinônimos também. Algo de negativo bate na porta, ou positivo, e o realismo, ele aceita aquilo, ele aceita, mas ele não tem uma concepção, entendeu? Ele não existe um lado partidário. É desconfiado. Isso, ele prepara, ele tipo ele não aceita, ele prepara para aceitação, é como se fosse um estágio, entendeu? Tem muito a ver com reconhecer a impotência do homem, né, cara? Justamente. Ser um ser que está muito exposto, né, à roda da fortuna. No caso, não ter muito controle sobre aquilo que vai acontecer com você, não importa seus maiores esforços, porque reconhece que, no final, o estado natural de Deus é a tristeza, e que para voltar para ela é o ponto de menor energia, sabe? É o ponto de equilíbrio, é a tristeza, não a felicidade. E ela vai ser alcançada a partir da dor, vai ser alcançada a partir da decepção, vai ser alcançada a partir de vários pontos diferentes, né? De acontecimentos que da vida do indivíduo, tá ligado? E que no final tudo gira em torno da fortuna, tá ligado? Você alcançar esse estágio. Porque é muito fácil alcançar a tristeza.
E qualquer um, não importa em qual estado de vida, em qual situação que esteja, tá ligado? Se a realidade dessa pessoa mudar, ela pode ser rica, ela pode ser pobre, ela pode ser realmente feliz, ela pode estar triste, sempre vai ficar mais, tá ligado? É um pouco de sensatez você aceitar isso, sabe? Mas sem se curvar pra isso. Não se Schopenhauer, ele era praticamente budista, né? Aham. Uma concepção muito sensata disso, da incapacidade do homem de lidar, né, com a fortuna. Porque somos incapazes de fato, isso é verdade, até eu concordo. Mas ele dizia que existe uma capacidade que está além, né, da nossa capacidade propositada, que ela vai fazer com que a gente consiga resistir a isso, porque a gente meio que transforma os significados de tristeza e felicidade quando aceita eles, tá ligado? Tem um pouco a ver com isso. Eu acho interessante. Já que a gente puxou o link aí sobre tristeza, dor e etc., a gente poderia discutir um pouco sobre a dor e melancolia, assim como o Ítalo falou, e eu realmente concordo. Que nunca existe assim, um nível que você alcança de maximidade da dor, ou da melancolia, ou da tristeza, porque sempre você pode ficar mais triste do que você já está. E é como o Ítalo falou, às vezes a gente não precisa posso repetir as palavras, exatamente. Exatamente. Você não precisa. Até porque o conceito assim, de você estar bem é um conceito meio vago, porque estar bem é a ausência. Porque você só percebe que você não está feliz, o que é felicidade quando você não está feliz. Você não reconhece o momento de. Isso é praticamente Santo Agostinho, Hendrik. Porque o mal é a ausência do bem, velho. O mal não existe. Exato. Tá ligado? A sombra não existe. O que existe é a luz. E quando existe a ausência de luz, a sombra se cria no lugar. Exato. Eu levo esse conceito assim, realmente. É como um exemplo que eu tinha citado uma vez nos status, que olha o lugar de disseminar a filosofia, né? Que a felicidade ela é uma ilha ilusória, que quanto mais você chega perto, mais distante ela fica, até porque é meio difícil você poder definir o que é a felicidade em si. Acho que é um conceito meio diferente do que o de Santo Agostinho, porque na verdade não quer dizer que tipo o mal é a falta do bem. Seria o contrário, que o bem é a falta do mal, saca? Uhum. E já que vocês puxaram esse assunto, eu gostaria de saber o que é a felicidade e como se alcança. E por que o ser humano necessita da felicidade? Eu posso começar. Pode começar. Eu acho que a gente pode dividir em dois tipos. Talvez mais, não sei, mas... Ou encarar a felicidade como uma felicidade mais carnal, uma felicidade que é guiada por um princípio primário, algo meio animalesco do ser humano, tá ligado? Que é a felicidade mais efêmera, tá ligado? Uma felicidade comum, uma felicidade que é fácil de entender. Porque é a felicidade que você alcança quando ganha dinheiro, que é a felicidade que você alcança quando simplesmente alcança um objetivo. A felicidade que você ganha como recompensa, né? Depois que come um doce ou então transa com alguém. Mas existe um nível a mais disso, tá ligado? Porque essa primeira felicidade, ela é principalmente carnal, tá ligado? Ela se torna mais profunda, ela se torna um pouco mais etérea, né? Em certos aspectos, tudo bem. Mas em outros, tá ligado? Ela pega muito. E essa característica carnal dela vem exatamente do instinto animal que a gente tem de se reproduzir, tá ligado? É meio que fácil de traçar que ser bem sucedido é evolutivamente favorável, tá ligado? Receber felicidade por estar sendo bem sucedido na vida vai te ajudar a encontrar pares e vai te ajudar a gerar filhos, tá ligado? Se você tá num relacionamento feliz, se você fica feliz por ficar mais rico, se você fica feliz por conseguir um par, né, ou ganhar status, né, na sociedade com a qual participa, evolutivamente você está sendo premiado, né, por conseguir e seguir nesse caminho, tá ligado?
Isso é uma felicidade que é meio que inerente, mas é muito fácil de ser perdida, tá ligado? Existe uma segunda felicidade, que ela é um pouco mais profunda, porque ela vem diretamente da nossa racionalidade, ela é uma felicidade um pouco mais pragmática, tá ligado? E essa aí é meio que individual de cada um. Ela é alcançável pela religião, tá ligado? Mesmo que não necessariamente. Ela só é alcançável pela arte, pela filosofia, tá ligado? Porque cai mais como uma satisfação que é proposital, tá ligado? É uma coisa mais racional, mais pura. E ela vem quando você alcança a verdade, sabe? Quando você alcança, de certa forma, aquilo que você considera como o fim, tá ligado? Porque não precisa ser o fim de verdade. Isso é um relativismo que eu me permito fazer, tá ligado? Não precisa ser o fim real, sabe? Não precisa, pela sua concepção, tá ligado? Ser absoluto. Pode ser aquilo que te faz bem, tá ligado? Aquilo que você alcança como o suficiente. E quando você aceita isso, tá ligado? Quando você coloca uma meta nessa felicidade, a segunda que eu tô dizendo, né? A mais pragmática, ela se torna possível de ser alcançada, tá ligado? Porque ela perde um pouco o caráter idealista. Eu acho isso interessante. Então é uma felicidade um pouco mais racional, uma felicidade um pouco mais comportada, tá ligado? E ela vai impulsionar um pouco a felicidade do ser, tá ligado? Do indivíduo como ser pensante, como ser racional, do que do ser humano como animal, tá ligado? E pra mim, assim, a felicidade, ela é tão aqui Ítalo citou ser física, ela é tão física que ela depende dos neurotransmissores, por exemplo, porque pra pessoa ter a felicidade, como o Ítalo falou, que é carnal, você vai liberar neurotransmissores, dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina, na verdade, mais baseadamente em instintos primitivos, assim como ele citou. Porque para você identificar, para você liberar um neurotransmissor da serotonina, por exemplo, de dopamina, você tem que ter um estímulo que está sendo subsequente na sua vida, entendeu? Se seus ancestrais eles liberavam a dopamina no momento de um ato sexual, você vai herdar essas características e você vai liberar a dopamina também no seu momento lá de coito. Então a felicidade física ela é tão física que ela codepende dos neurotransmissores. E realmente deve haver, entendeu? Um significado mais amplo da felicidade. Assim, dificilmente explicável, na verdade. Porque Ítalo falou sobre alcançar a verdade, mas a gente sabe que verdades não são absolutas, então só é a verdade para aquela pessoa. Então a felicidade é algo relativo, ela não é um conceito universal, na minha visão, no meu ponto de vista, saca? A mim, cada um vai ter sua felicidade diferente. É isso. Realmente, amor, o conceito é uma coisa. Assim, a gente sabe que pra estar feliz, a gente tem umas características que definem sua felicidade. Mas para cada uma pessoa poder alcançar a sua própria felicidade, existem caminhos diferentes. E você, Ciro, o que você acha? Então, cara, como complementando, né, para puxar minha resposta, no começo não sei se foi ciências sociais a cadeira que eu dei ou foi psicologia, mas meio que entre os debates e o professor não quis prolongar muito porque já chegava numa cadeira muito mais, vamos dizer, profunda, né? A gente chegou a uma conclusão de que o ser humano, a mente do ser humano, ele é relativo em relação a esqueci a palavra, mas em relação a emoções, vamos assim dizer. Emoções não sei, eu não lembro a palavra mais ou menos assim, mas espero que vocês entendam quando eu explicar. Uhum. Infelizmente, é um exemplo que eu vou ter que dar aqui, eu não sei se é permitido, mas existem homens que fazem coisa com mulher. Existem homens que fazem coisa com homens, mulher com mulher, homens com animais, homens com
vamos dizer, o ser humano com coisas físicas, tipo, não vivas, e por aí vai. Objetos, entendeu? Então, é muito relativo, é muito relativo. Não existe uma padronização da felicidade, não existe algo concreto do que seria a felicidade. Mas a felicidade, ela é a própria necessidade humana de preencher o vazio. Ninguém nunca consegue uma felicidade plena. Ninguém nunca consegue uma felicidade, vamos dizer, eterna. Porque, puxando o assunto do pessimismo, a vida, ela não é boa. A vida, ela Exatamente. Então, o ser humano, para preencher esse vazio, para preencher essa certeza da morte, ele procura, vamos dizer, felicidades momentâneas que se prolongam a toda a sua existência. Só que, mesmo tendo certas como momento, existem seres humanos e se sentem bem fazendo mal a outros. E isso daí é muito relativo. Isso daí vamos dizer que é algo que tu não se vê, entendeu? Porque nós somos seres humanos, a única raça, vamos dizer, eu não gosto de encaixar como ser humano a raça superior, mas é a única pensante que consegue fazer certas coisas sabendo que está fazendo aquilo. Por exemplo, o ser humano, ele faz certas coisas sabendo que quer a sua felicidade. Entendeu? A gente pode até considerar que os animais são mais felizes, né? Porque eles não têm que ser... Era o que eu ia citar. Porque, assim, para o ser humano, a existência é um peso imenso. Porque você questionar a sua existência é ali o ápice da sua tristeza, porque sempre que você se questionar sobre sua existência, você vai criar mais dúvidas que são provavelmente impossíveis de você solucionar. E aí Thomas Ligotti citou o pensamento de vocês. Para o resto dos organismos na Terra, a existência é relativamente simples. Suas vidas são sobre 3 coisas: sobrevivência, reprodução, morte e nada mais. Mas para os seres humanos, para nós, seres pensantes, a existência é um grande fardo, e a gente nunca sabe definir o que é o que é o nosso futuro ou entende ou se conforma com o nosso passado, entendeu? Eu não conheço uma pessoa até hoje que se conforma com todos os atos, até porque todo ser humano erra e todo ser humano provavelmente se arrepende. Então, mesmo que ele repita o mesmo erro, mas ele se arrependeu do passado, eu tenho quase certeza. Mas é isso que eu falo, a questão de você conseguir pensar deve ser um fardo imenso, e a vida te força a você não ter uma visão otimista sobre a vida, até porque, olha que conceito, você está vivendo para morrer, tudo que você vai fazer vai culminar na sua morte. Então, a gente acaba perguntando, a gente deve temer a vida ou a gente deve temer a morte? Porque se a morte finaliza a vida, mas a vida é aquele momento ali que você vai estar questionando sobre sua existência e você vai estar cheio de paranoia na cabeça. Então, quando você morre, você soluciona esses problemas, né? Porque você não vai acabar, ou pela minha visão, você não vai pensar mais nesse tipo de coisa. Porque a vida, para muitas pessoas, é o real inferno da consciência, né? Caio, o que traz vamos dizer, a infelicidade? O que traz essa insegurança? O pensamento ou a vida? O que é infeliz? O que é péssimo? Cara, eu acho que é muito mais fácil a gente citar o que é infelicidade do que a felicidade, porque acho que todos os conjuntos que a gente acaba percebendo nos levam a acreditar que a infelicidade é muito mais fácil do que alcançar a felicidade. Você pode ser desde uma decepção com a pessoa, você pode, pela quebra de expectativas, você pode esperar da vida algo que ela não pode lhe dar, saca? Esperar da vida que você tenha uma vida que você seja bem sucedido, que você tenha o melhor carro do ano e etc. Mas isso aí nunca vai definir o conceito de felicidade. Pelo contrário, para mim define a infelicidade, porque pessoas que buscam preencher o vazio estão mais vazias do que aquelas que não estão nem aí para esse vazio e aprender a conviver com ele, entende? Isso é a ilha. Quanto mais você vai atrás dessa ilha, mais você percebe que ela é uma grande ilusão. Então, eu acho que inalcançável a segunda verdade, como eu tinha dado exemplo, é encontrar a felicidade, a segunda felicidade, né, que precisa da verdade e tudo mais. Essa segunda felicidade é quando você entende que a ilha, cara, ela pode até ser ilha, mas ela é feita de pedra.
ela é rocha. Enquanto a tristeza de Potter é líquida. E as marés, tá ligado? Elas vão e vêm. E ela vai, ela vaza, né? E ela enche. Mas a pedra continua lá, tá ligado? Às vezes aparece mais, às vezes aparece menos. Mas quando você percebe que de fato existe um ponto firme, existe a rocha matriz, tá ligado? Você tá tipo um passo mais próximo de entender que, assim, a tristeza, ela não é absoluta, tá ligado? Mesmo sendo parâmetro, ela é o parâmetro, mas ela não é o termo absoluto. Pelo menos assim, para um pessimista raiz, né? Eu acho. Tu acha? É o que eu cheguei à conclusão aqui. O ser humano, ele é infeliz por natureza. Só que essa infelicidade é algo, vamos dizer, não incômodo, mas o pensamento dele faz com que ele tenha uma necessidade de felicidade. Uhum. Então, a existência do ser humano é algo pragmático para a infelicidade ou a felicidade. Cara, eu acho que é assim. Sobre a questão de você estar programado a sempre ir atrás da felicidade, eu acho que tem muitos culpados nessa história. Acho que principalmente, por exemplo, a religião, ela impõe que você vai viver sua vida e que se você viver a vida da forma correta, você vai chegar no final dela e vai ter sua recompensa. Então é uma coisa que acaba aprendendo o ser humano pela busca da felicidade, pela busca da plenitude, pela busca de ser uma pessoa boa no final das contas. Então eu acho que também influencia muito o pensamento sobre seus pais, que quando eles dizem, alguns, né, dizem pra você que você tem que ter uma vida relativamente boa, você tem que ter uma família boa, você tem que ter um modo de subsistência bom. Então a busca pela felicidade é algo que está sendo imposto pra gente desde quando a gente nasce. Assim como muitas verdades são todas vindas de alguém anterior a você. Por isso que eu digo sobre a questão da verdade, ela não ser relativamente absoluta. Ela é uma verdade muito líquida. Ela pode ser variável para cada pessoa. Por exemplo, para quem é cristão, a verdade é que Deus existe e que Jesus Cristo veio para a Terra, foi crucificado pelo bem da humanidade, ressuscitou em 3 dias. Mas para uma pessoa que já vai para outra religião, já não concorda com isso. Para cada um existe uma verdade diferente. Uhum. Assim, eu não chego nesse ponto. Eu acho que, como é que eu posso dizer, fica meio pós-moderno demais para mim. Mas que existe algumas verdades absolutas, cara, que estão umas lógicas, eu acho que sim. Só que existem umas verdades mais, na verdade, menos, né? Metafísica. Verdades que são individuais porque não influenciam o outro, tá ligado? Porque estão dentro do universo, agora sim, metafísico, da existência do indivíduo, tá ligado? Porque você vai ter alguns axiomas, algumas verdades objetivas, porque vão se acarretar em atitudes, em ações que vão mudar o mundo material. E o mundo material é objetivo, tá ligado? E eu acho interessante de separar esse tipo de verdade, só para não ter a confusão, porque essa verdade, ela é meio pitagórica, tá ligado? Ela é meio clara, sabe? Ela pode ser difícil de chegar, mas ela é clara, ela é lógica, ela é axiomática. Mas a verdade individual, ela não tem influência nisso, tá ligado? E uma não cancela a outra. Elas coexistem, sabe? Só que uma não tem envolvimento no convívio social, uma não tem envolvimento no mundo, tá ligado? É meio que a verdade pra si, porque acaba sendo um fim para um indivíduo que busca ser feliz, tá ligado? Mas que busca ser feliz, aspas, de verdade, né? A segunda felicidade, a mais profunda, né? Importante. Concordo. A verdade, por exemplo, mano, eu não vou dar uma resposta certa. E, pra ser sincero, nessa parte da faculdade eu meio que me despluguei um pouco das aulas. Mas até onde eu lembro,
não existe verdade. A verdade é um saber que vive em reformulação, O que era verdade ontem não é verdade hoje, e o que é verdade hoje não pode ser amanhã. Entendeu? Então. Então, a situação da busca pela verdade para encontrar uma felicidade é meio que impossível, vamos assim dizer. Porque o saber é certo. A morte. É comprovadamente visível que o ser humano ele precisa da busca pela verdade em relação à igreja, porque aquilo para ele é uma verdade. A busca pelo saber, por uma existência sobrenatural que explica a sua existência física, faz com que ele sinta um preenchimento do vazio. Então, não existem verdades. Não existe verdade. A única verdade que eu arrisco a dizer é que nosso destino e nossa predestinação é a morte. Acho que essa é a única das certezas, assim, variáveis, perceptíveis, assim, que eu acho que, assim, ó, a única verdade que a gente é capaz de definir sem precisar explicar é a existência, e mesmo assim a gente não pode definir se ela é real. Inclusive, verdade até sobre a criação do universo e sobre a criação dos conceitos, como diz Lavoisier, que inclusive morreu no dia 8 de maio, dia de hoje, que a gente está gravando o vídeo no caso, e ele disse que nada se cria, tudo se transforma. Mas eu acho que o ser humano ele não consegue identificar como que uma coisa pode se transformar sem antes ter sido criada. Então a gente vai voltar a um conceito de infinitude tanto para as verdades quanto para a nossa existência, porque assim, como que a gente pode imaginar uma coisa se transformar sem antes ter sido criada? Foi criada, sei lá, do grande nada? Ou a gente vai viver uma infinitude e a humanidade vai ser um grão de areia nessa infinitude imensa que você não consegue definir. Pelo menos não eu, não você, não Ítalo. Mas, assim, verdades, assim como a existência, é uma coisa muito mutável. Mas Ítalo falou e eu concordo. Existem verdades que a gente não pode questionar. Só que como a gente nomeia essas verdades, não são definitivas. Porém, os conceitos de existência delas são reais. Por exemplo, você existir é um conceito que a gente sabe que está acontecendo. Pelo menos a gente tem a noção que sabe que está acontecendo. Porém, a gente chamar isso de existência já não passa a ser uma verdade a palavra existência. Entendeu? Porque isso também foi criado pela gente. Bom, voltando ao pessimismo. Não que a gente muda muito do tema, porque sinceramente tá bem incluso, né? Mas voltando para termos básicos, para uma discussão mais fundamental sobre, eu acho legal a gente conversar sobre como que a gente tá à mercê da fortuna. Agora, falando de assuntos um pouco mais mundanos, tá ligado? Assim, de estar à mercê da sorte, de estar à mercê da probabilidade, uma probabilidade que não tá nas nossas mãos, tá ligado? É algo que os romanos, né, e os gregos também, inclusive, tinham uma noção interessante, porque é um conceito meio antimeritocrático, sabe? É um protopessimismo, porque reconhece que quando você ganha uma batalha, quando você recebe alguma riqueza, quando você encontra algo de bom, você não mereceu isso, você não de fato trabalhou por isso, porque com certeza alguém trabalhou mais que você para conseguir isso, que foi um ato de sorte, que foi um presente da deusa da fortuna, tá ligado? Então, romanos e gregos botavam estátuas da deusa da fortuna em toda esquina, né? Mas meio que desesperadamente, sabe? Dessa forma, para conseguir as graças, né, da deusa fortuna, porque eles sabem que não importa o trabalho que eles façam, se eles não tiverem sorte, se eles não tiverem a chance, se eles... sabe?
eu me perdi um pouco aqui, mas se eles não tiverem a capacidade, eles podem até ter capacidade, mas se não tiverem a sorte pra alcançar aquilo, de nada vale. Não vão alcançar. E aí, tipo, é um pessimismo muito, muito bonito, sabe? Porque ele reconhece que existe uma efemeridade, sabe? No convívio, né? Na busca por objetivos, na natureza humana, tá ligado? Tem uma efemeridade, tem uma coisa que é muito temporária e que a gente tem que reconhecer, tá ligado? De novo, pra encontrar a felicidade de verdade, tá ligado? Eu acho isso legal. Concordo. Assim, buscando outros contextos, conceitos e contextos do pessimismo, a gente vê que o pessimismo ele é ele é uma filosofia que, na verdade, ele não é exatamente uma filosofia, mas é um conceito filosófico que ele mostra para o ser humano o que é uma vida sem filtros. Porque onde a gente for lá fora, a gente vai ver que todo mundo tá dizendo que a vida é ótima e todo mundo virou guru. Todo mundo diz que tem que pensar positivo, tem que estar certo o tempo inteiro, mas a vida é totalmente contrário. Então quando a gente se adequa à questão de ser pessimista, a gente abdica daquele pensamento de convencer a nós mesmos de que tudo vai dar certo, mesmo sabendo que existem inúmeras evidências de que vai ser o contrário, vai dar errado, entendeu? Então isso é uma tolice, você pensar que tudo vai dar certo quando você possui as evidências. Então, quando você é pessimista, você acaba entendendo que a vida ela é complicada e que a gente precisa de muito autoconhecimento. Porque quando você tá no excesso do otimismo, quando você chega na arrogância, você fica falando assim, pra que eu preciso mudar se eu sou ótimo? Então, se você é um pessimista realista, como o Sairob disse, você vai saber suas limitações, vai trazer você a sua humildade e vai disponibilizar ferramentas para você melhorar, entendeu? Você não vai você vai estar sempre em mutação, assim como as verdades. Você vai estar mutando a si mesmo para poder se adequar a coisas que você acha difícil de conquistar, entende? Isso. E você, Sirop? Discuta. Nossa, eu acabei de chegar, eu tive que ligar a caixa d'água daqui. Desculpa. Não, a gente tava só falando sobre alguns contextos de pessimismo. Se você quiser adicionar alguma coisa, a gente falou sobre... Eu, por exemplo, falei sobre o pessimismo ser uma coisa que mostra a vida sem filtros. Ítalo falou sobre pessoas que consideram o pessimismo uma... Se ele quiser repetir, não precisa não, né? Mas, resumindo, qualquer coisa que você puder adicionar, melhor. Bom, só comentando Falando sobre disso. fechar a caixa d'água, rapidinho. Eu já comecei, entendeu, essa conversa aqui esperando o pior, entendeu? Eu já esperava que ia dar merda, entendeu? Eu não tinha expectativa nenhuma dessa porra de conversa. Entendeu? Não ia dar em nada, vai dar tudo errado, como tá dando, entendeu? Eu acho que isso só prova meu ponto, tá ligado? Realmente, assim, eu acho que a gente não vai conseguir construir nada, entendeu? E vai ficar dando problema toda hora, entendeu? Brincadeira. Vamos se adequar, vamos concordar que pode dar errado e pode dar certo. Vai que o seu gravador não funciona e aí a gente vai cancelar o vídeo todo. Porque a vida é assim, né? A gente nunca vai saber se vai dar certo ou se vai dar errado. Entendeu? Porque só superstição pra salvar, né? É, claro. Vamos começar a gravar vídeo amarrando o rabo de coelho o pé de coelho, né? Não é o rabo de coelho, é o pé de coelho. No chaveiro, Cara. Rapaz, nem me dá ideia que eu faço mesmo, viu? Mas diga aí, Sirob. Perdão pela tangente. Relaxa. Mas em relação ao pessimismo, é que ninguém é... Todo mundo é pessimismo. Ou pessimismo não. Porra, tô me confundindo aqui, peraí. Respira, peraí. Ai, minha bunda! Ai! O que é isso aí, Sirob? Meu Deus.
Todo mundo ficou quieto agora, só eu que tô falando. Eu acho que nesse momento eu posso trazer um adendo aqui. Pode trazer. Que eu acho muito bonito, cara. As letras de Tom Jobim, mano. Que é um encontro melancólico, tá ligado? Que é meio esclarecedor, tá ligado? Que tem uma coisa meio forte por trás. Então, se você me permite, eu vou Pode falar. entendeu? Aqui uma música dele, Wave, né? Que eu acho que é de interesse pra esse assunto, porque acaba trazendo pelo menos um exemplo, né, cara? Se você puder me acompanhar, abrir aí a letra no seu navegador, a gente canta Vou abrir agora. Como é o nome da música? Wave. Todo mundo conhece essa, é impossível. Conheço. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. É mesmo amor, é impossível. Impossível ser feliz sozinho. Fica a dica. Já pode soltar aí, meu irmão. Vamos lá? Rapaz, a gente já tem 46 minutos de gravação. 46 minutos de gravação, meu Deus. E a gente pode começar a entrar nos vamos ver. Vamos entrar nos vamos ver. Nos finalmente. Caramba. Pra concluir aqui a discussão, eu trouxe 4 perguntas pra cada um de vocês, inclusive pra mim. E vamos lá. Qual a sua visão de vida? Você pode usar a sua corrente filosófica pra explicar a sua vida. Você pode ser pessimista, otimista, realista, fisiculturista, o que você quiser. E aí vocês podem dar a opinião de vocês sobre como é que vocês enxergam a vida de vocês e a vida em geral. Deixa o Sirob começar. Tô falando demais. Vai, Sirob. A primeira pergunta, qual é? Como você enxerga a vida? Eita. Porra. Qual a visão, qual a filosofia que você adota pra sua própria vida? E como você segue ela aí? Explica aí. Eu meio que nesse debate eu dei um pouco da minha visão de vida, assim como todos vocês, eu espero. Mas Sim. como eu enxergo a vida, é uma pergunta muito, vamos dizer assim, complexa da minha parte. Faz uma patada geral. Defina-se em 3 palavras. Vazia, insignificante e sem valor. Que são 2 palavras, mas tu entendeu? Entendi. Então, em 3 palavras, defina a sua vida. Bom, eu acho meio difícil. Porque não tem nenhuma definição. Pra mim, a graça da vida é você viver pra descobrir. E eu com certeza ainda não cheguei nesse ponto. Mas eu sou feliz, pelo menos carnalmente falando. Tenho comida, um colchão. Eu sigo na mesma visão de Ítalo, porém eu coloco a ressalva de que para mim a vida é muito tênue e muito complexa, mas que o ser humano ele precisa buscar formas de sair da monotonia sem se matar ou pular de um precipício achando que vai ser super divertido, porque o conceito de viver a vida com riscos é totalmente diferente de viver a vida experimentando coisas novas. É totalmente diferente. São 2 conceitos distintos. Aí eu trouxe a segunda, que foi baseada no mito de Sísifo, porque pessimismo também tem muito a ver sobre a questão da sua ocupação, de como você leva a sua vida. E no livro de Albert Camus, que é o mito de Sísifo, a gente fala de Sísifo que acaba carregando a pedra até o topo do morro para a pedra cair de novo, e ele vai fazendo isso todas as vezes. E para Albert Camus, levantar a pedra até o topo do morro, mesmo sabendo que ela vai cair, justifica a vida do homem. Então olha aí, dá para conviver com o pessimismo? Dá. Sísifo sabia que a pedra ia cair no final do caminho, e mesmo assim ele carregava todas as vezes. Então para vocês, a ocupação é o bastante para preencher a vida de um homem? Cara, eu acho que sim. Porque imagina se Sísifo
faz aquilo feliz, tá ligado? Essa reflexão é muito bonita, porque se a gente tá fadado a viver com isso, tá ligado? Por que não aproveitar, né? Exatamente. Então, eu tenho plena certeza disso. E eu acho que existe um significado que não é um maior, tá ligado? Que não é maior do que a gente, mas existe um significado, tá ligado? E que, tipo, no mínimo ele vai ser engraçado. Sério mesmo. No mínimo ele vai ser engraçado. Diga. Uma das formas mais avançadas de literatura são os trocadilhos, né? Como disse Brad Hitchcock. Alfred... Era Hitchcock mesmo. Ele disse que trocadilhos são uma das formas mais avançadas de literatura. Você, Ciro, o que você acha? Eu acredito que a gente está predestinado a viver uma felicidade, como eu disse, é algo, o pessimismo é algo natural do ser humano, mas para evitar, o homem ele foge através de felicidades momentâneas. Então, mano, quando tu pergunta isso, é uma parada muito complexa e eu não quero abrir um outro debate. Mas, mais ou menos, é tipo... O homem tá predestinado a se fuder. Desculpa as palavras, mas essa é a verdade. Olha o conteúdo friendly, viu? Bota um pizinho aí, só isso. Sim, pra mim é o seguinte, pra mim eu gosto muito da ideia do conformismo, de se eu estivesse no lugar de Sísifo, em vez de eu fazer aquela subida levando a pedra ser uma coisa chata, uma coisa monótona, eu ia transformar isso em uma coisa que me desse prazer. Afinal, a gente sabe que já é aquela famosa frase, se não dá pra vencer o inimigo, vamos se unir a ele. Então eu subiria esse grande morro, botando uma playlist no Spotify, fazendo como que a subida fosse uma coisa divertida pra mim, que mesmo sabendo que vai acontecer uma porcaria, eu tenho que aproveitar, porque se vai acontecer de qualquer forma, eu não posso fazer nada. Então é a mesma coisa, é um conceito da vida, inclusive, que se você vai morrer, não quer dizer que você não pode viver sua vida em plenitude, né? Hendrik, mano, eu queria terminar aqui com chave de ouro, pelo menos. Porque Shinobi, ele parece ter uma concepção muito densa, tá ligado? Todas essas discussões que a gente teve. E eu sinto que você já deu um pontapé muito legal, citando o mito de Sísifo, pra gente começar a recomendar pelo menos um livro que sintetize a forma como a gente vê as coisas, não só a vida, ou pelo menos vertentes filosóficas em geral. Eu acho que é legal, tipo, pelo menos uma recomendação, né? Uma leitura importante. Se você quiser manter o mito de Sísifo, falar um pouco sobre ele, ou então citar outro livro. E você, Ciro, que já tem tantos conceitos, né, que são complicados de explicar tão rápido quanto agora, assim, no podcast, você podia aproveitar para dizer alguma obra que sintetize melhor aquilo que você poderia ter expressado aqui. Cara, eu tenho esse livro aqui. Só que... Deixa eu ver bem aqui. Minha boca ficou seca, hein? Meu Deus. Tô com um copo d'água aqui, cara. Eu li, né, esse livro, não vou dizer recentemente, tinha ele que 16 anos, mas ele é meio que um livro histórico de direito, entre aspas, mas que ele vai desenvolvendo a origem da família, que é a base de uma das predestinações do ser humano, que são 4: nascer, reproduzir, achar as felicidades momentâneas, que eu enquadro nisso, para não cometer uma antecipação de vida, que é, vamos dizer, a morte, e a morte natural do ser humano, que é Enjos, a origem da família e da propriedade privada do Estado, onde ele meio que engloba a situação de que a base familiar, aonde que o Estado entra, a construção da sociedade,
E com isso, ele inclui o indivíduo em si e causa um certo, causa aquele negócio do ser humano ser social, do bem social. Porque se o ser humano ele fosse alguém isoladamente específico, ele seria como alguém, vamos dizer, irracional, predestinado à morte. Entendeu? Ele não seria algo, vamos dizer, ele não teria objetivo, ele não teria felicidade em si, ele não se desenvolveria, ele não desenvolveria emoções, entendeu? O homem, ele é conjunto de pessoas, ele depende de pessoas. E isso faz com que ele construa a sua própria identidade. E através dessa identidade vem a preparação social, que é a decepção, os objetivos e etc. Então, é essa a minha concepção básica para começar, porque eu, diferente do Caio, ele faz medicina, eu faço direito, então eu tenho uma construção racional, vamos dizer, baseada no Estado e indivíduo. Sirob, qual é o nome do livro mesmo? Que eu não... Entios, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Show. Você, Ítalo, qual sua recomendação? Bom, como eu ainda não estou na faculdade, estou só no ensino médio, eu vou recomendar um livro um pouco mais tranquilo. O Guia das Galáxias, pelo menos, assim, eu acho que é uma recomendação válida para, tipo, qualquer um que atualmente escutar isso aqui, tá ligado? Porque escutar um podcast inteiro com certeza já te dá maturidade intelectual suficiente para ler esse livro, pelo menos toda a grande trilogia de 5, né? Porque realmente, mesmo sendo livros de comédia, de ficção científica, é por meio desses contos, é por meio dessas analogias que a gente consegue alcançar ensinamentos muito importantes. Não é à toa que Jesus fazia parábolas, tá ligado? Então, Sim. ler o Guia do Mochileiro das Galáxias eu acho que é importante, no mínimo, sabe? É divertido e ensina muito. Então essa é a minha recomendação, pra pelo menos saber lidar com o pessimismo e com o absurdo tudo tá ligado? Então, para finalizar esse podcast, esse vídeo do Supercut também, vocês querem dar alguma frase final, alguma coisa que vocês queiram falar para finalizar o vídeo? Utilizar as palavras do meu falecido avô, né? Que ele dizia que a gente nunca deveria criar expectativa das coisas, porque expectativas precedem ilusões e ilusões precedem decepções. Então, a gente deve ser pessoas racionais que buscam a melhor alternativa para um bom, vamos dizer, um bom resultado. Entendeu? Ser racional, não pessimista em si e nem otimista, porque a decepção ainda vai ser evidente. Bom, minha frase final é que sobre esse podcast, assim, decepcionada eu não fiquei. Pra mim é o seguinte, eu só deixo uma recomendação pra quem tá ouvindo até agora, que quando você puder questionar, questione, porque não aceite a vida, se conforme, mas não aceite a forma que ela trata você. Então se questione sempre, não só com ela, mas com as pessoas ao seu redor, sobre você mesmo, porque autoconhecimento também é muito importante, e não seja uma pessoa otimista ao ponto de se tornar arrogante. Você pode ter seu pessimismo e seu otimismo da forma moderada. Vamos equilibrar as duas coisas. Não vamos criar expectativa em tudo, mas também não vamos dizer que tudo vai dar errado e vai tudo para o lixo. Enfim, faça uma balança com suas correntes filosóficas, com seus pensamentos filosóficos, e está aí. Amém, irmão? Graças a Deus. Esse projeto é muito legal. É um prazer poder participar dele com vocês. Eu acho que a gente fica por aqui, né? Para quem
vai assistir isso daqui vários anos e ficou até o final. A gente está gravando isso durante a pandemia de coronavírus, né? Muitos lugares foram decretados estados de sítio, né? Muitos países estão impondo lockdown e etc. Então, esse tempo de isolamento social acaba fazendo com que a gente tenha tempo para pensar nesse tipo de besteira. Mas espero que isso também ajude a quem ainda estiver nessa época, né? Espero que ela eventualmente acabe e que você possa escutar isso aqui agora em 2030 sem muitos problemas, né? Mas se você estiver agora ainda com a gente aqui, vai passar, velho. Fica de boa. E espero que esse podcast tenha ajudado você. Otimismo, hein? Agradeço a quem ficou até agora. É muita força de vontade permanecer aqui ouvindo nossas vozes. E minhas falas são as mesmas do Ítalo. Vai dar um tchau, Sirob. Tchau, foi aquele pra dar uma frase de efeito pra pessoas Bom garoto. otimistas, entendeu? Porra, o cara aqui, ele manja, pai. Como dizia o sol do Teletubbies, tchau! É nóis. Valeu.